A paz do Senhor, mais um Irradie Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. A mensagem de hoje, o título da nossa mensagem é Tudo que disser, faremos. Ela encontra-se em Êxodo, no capítulo 19, no verso 5 a 8. Vamos ler aqui. Tudo que disser, faremos. Êxodo, capítulo 19, 5 a 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E ela encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 19, de 5 a 8. Eu volto logo depois da vinheta. Já, já. A paz do Senhor, mais um Irradie Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. O título da nossa mensagem de hoje é Tudo que disser faremos. Isso está em Êxodo 19, no capítulo 19, de 5 a 8. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações através dessa palavra, que Ele venha reinar nesse momento, em nossos corações, em nossas mentes, que o Espírito Santo nos dê entendimento da palavra do Senhor, nos dê profundidade, que essa palavra, em nome de Jesus, venha alargar as nossas fronteiras, trazendo mais entendimento das coisas do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e através das nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem de expansão do seu reino. Que o Senhor possa, meu Pai, ministrar aos nossos corações através dessa palavra e que ela gere, que ela produza frutos excelentes e abundantes para a honra e glória do Teu nome. Assim clamamos a presença do Senhor, que não tenho dúvida que já está conosco, para nos abençoar e que possamos ter um momento de aprendizado da Sua palavra para a honra e glória do nome do Senhor. Assim clamamos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Tudo que disser, faremos. É o título da nossa mensagem de hoje. Então, a passagem encontra-se em Êxodo 19, 5 a 8. Essa passagem que eu li aqui agora no início, ela vem falar justamente sobre o episódio em que Moisés sobe, né, para ter com o Senhor, para que o Senhor ali dê a ele, né, entregue os mandamentos. Então isso aqui é o momento em que Moisés está para subir ao Monte Sinai e ter ali com o Senhor. E o que acontece? O povo diz aqui que tudo que o Senhor falar, eles farão. Então eles ali fazem um acordo com o Senhor, né? Eles dizem que tudo que o Senhor ministrasse através de Moisés, tudo que o Senhor falasse, eles cumpririam, eles obedeceriam. E não é assim? Muitas vezes Deus fala, né? Ele vem falar conosco através de sonho, através dos profetas, enfim, através da sua própria palavra. Quando nós lemos, né, a palavra do Senhor, Ele ministra aos nossos corações através da sua palavra. Enfim, tem várias formas de Deus falar. E muitas vezes Deus fala e a gente, né, não faz o que Ele fala. Ele fala mais uma vez e a gente não faz. Ele fala e a gente não faz. E muitas vezes Deus acaba ficando em silêncio. Né? Muitas vezes Deus acaba tendo um período de silêncio em nossas vidas. E aí muitas vezes a gente não entende por que não estamos ouvindo Deus falar, por que não estamos tendo direção de Deus, por que Deus não está... É como se Deus não ouvisse as nossas orações.
Não tem aquele momento que a gente ora e parece que a oração não é respondida, parece que Deus não está ouvindo, né? Ele não envia respostas e a gente fica ali, orando, insistindo, né, por uma resposta para ouvir Deus ministrar os nossos corações. Isso muitas vezes acontece, né? E a gente vai entender por que que de repente Deus fica em silêncio, por que que de repente as nossas orações parece que não estão sendo ouvidas e não são respondidas, né? E aí o que que acontece? Eu quero ir lá em Êxodo 19, no capítulo 25. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto, né? E aí quer dizer, Moisés vai lá, sobe e vem dizer ao povo. E aí ele fala várias coisas ali ao povo, depois vocês vão ler toda essa narrativa que encontra-se, né, na passagem de Êxodo, porque não dá para trazer tudo aqui que é muito extenso. Então eu peguei os versículos mais importantes para poder contextualizar essa mensagem, ok? Agora em Êxodo 24, 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então o povo repete aqui que eles vão fazer aquilo que Deus mandou. Aí se nós formos lá também em Êxodo 24, 2, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Então aqui Deus ordena o quê? Que só Moisés suba, né? O povo não era para subir, o povo era para ficar aguardando enquanto Moisés subiria para que Deus falasse com ele. E aí nós vamos ter também em Êxodo, no capítulo, continuando ainda no capítulo 24, de 15 a 18. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então aqui é o momento em que Moisés então sobe, né? E o povo fica lá embaixo aguardando. Então Moisés, antes de subir, ele passa já, né, que Deus iria falar com ele, que Deus iria ministrar e que era só para ele subir, que era para o povo ficar lá embaixo aguardando. E ele subiria. E aí, depois de 7 dias, Deus, né, o convoca ali. E aí ele fica lá no monte durante 40 dias e 40 noites. E aí em Êxodo 31, 18, deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então aqui em Êxodo 31, 18, é o momento em que Deus vai lá e entrega a Moisés as tábuas, né, do testemunho, que são as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. E aí se nós formos lá em Êxodo 32, de 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição.
Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, 1 a 4. Então aqui é o momento em que Moisés está lá em cima, né, dentro daquele período lá, dos 40 dias, 40 noites, e o povo, cadê Moisés? Moisés não desce, né? Não sabemos o que foi feito de Moisés. Então vamos fazer o seguinte, vamos providenciar aqui um Deus pra gente, porque esse aí a gente não sabe se volta, né? E aí o que o povo vai? O povo constrói ali, né? É fabricado então o tal do bezerro de ouro, que eles colocam como o Deus deles, né? Materializado ali num bezerro de ouro. É isso que eles fazem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando nós não aguardamos, né, ou decidimos fazer, ou não fazemos aquilo que Deus ordena como Ele ordena, né, nós estamos construindo bezerros de ouro. Então, muitas vezes, Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele nos dá a direção. E eles nos mostra o que fazer, nos diz o que fazer, né? Ele ministra aos nossos corações. Mas aí nós vamos lá e ignoramos aquilo que Deus falou e a gente decide fazer de acordo com o nosso entendimento, né? A gente não aguarda ou muitas vezes demora a chegar a resposta de Deus. Lembra que nós temos lá em Daniel, né? Os 21 dias que Daniel ficou orando e Deus envia um anjo para dizer: Daniel, a tua oração chegou, né? Deus já enviou a resposta, mas o anjo foi interceptado, né? Ele está brigando lá para chegar com a resposta para Daniel. Então, olha só, né? Muitas vezes a resposta ela demora a chegar, porque há uma briga, há uma guerra celestial, né? Que nós não enxergamos. Se nós não estivermos ligados, se não estivermos em espírito, observando, né? E vivendo em espírito, a gente não se toca, né? Então, Daniel ali, a resposta dele já tinha sido enviada, porém, o anjo que vinha para responder, para agir na causa de Daniel, tinha sido interceptado por uma potestade, né? E aí o que acontece? Ele fica lá guerreando. Então, tá vendo? Muitas vezes vai demorar. A resposta do Senhor muitas vezes vai demorar. E a gente tem que aguardar, né? E aí, às vezes, a gente não aguarda a resposta do Senhor. E muitas vezes até vem a resposta do Senhor, mas a gente decide fazer do nosso jeito, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba gastando energia com o bezerro de ouro. Porque aí a gente vai tomar a frente, a gente vai fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, ou porque não aguardou a resposta, ou porque a resposta veio, mas ela não é satisfatória, não é o que você queria. Então você vai fazer aquilo que você quer. E aí você começa o quê? A gastar sua energia com um bezerro de ouro, porque quando você faz isso, você está erguendo bezerro de ouro. Quando você não aguarda o que Deus tem para sua vida, ou você faz o que quer ao invés daquilo que Deus quer, você está erguendo bezerros de ouro, assim como aquele povo, né? E aí o que acontece? Vamos lá agora em Êxodo 32, 7 a 11. Então disse o Senhor a Moisés, olha o que o Senhor vai dizer a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma,
e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor Deus, ao Senhor seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Né? Então Moisés vai ali, Senhor, né, clamando por aquele povo, porque Deus aqui tinha decidido o quê? Acabar com aquele povo e fazer de Moisés uma grande nação, né? Então pegar ali Moisés, pegar toda a sua descendência e construir ali uma grande nação, e aquele povo ia ficar para trás, né? Aquele povo ia ser exterminado. Mas Moisés vai ali e intercede ao Senhor por aquele povo. Então, olha só o que o Senhor fala aqui, que o povo, ó, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado. Depressa por quê? Não aguardaram. Para eles, 40 dias e 40 noites já foi assim, né? Muito. Né? Então eles não conseguiram aguardar 40 dias e 40 noites até que Moisés descesse. E o que o Senhor falou? O que Moisés falou? Eu vou subir, vocês aguardem. A ordem foi aguardar. Né? E eles aguardaram? Não aguardaram. Né? Não aguardaram. Não obedeceram. Então o que eles disseram? Tudo o que o Senhor disser, faremos. Esse foi o acordo deles com o Senhor. Tudo que o Senhor disser, faremos. E qual foi a ordenança de Deus naquele momento ali? Aguardem. Fiquem aí e aguardem. Suba só Moisés e vocês aguardem. E o povo não conseguiu aguardar 40 dias e 40 noites. E começaram a resolver as suas questões. Isto é, erguer bezerros. E é isso que muitos têm feito. Muitos. Né? Deus muitas vezes dá promessas. Deus ministra ao coração, Deus muitas vezes, né, fala que vai fazer algo, mas no tempo dele, nós temos que aguardar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. E aí o que a gente faz? A gente não aguenta esperar o tempo de Deus. E vai lá e coloca a mão e faz do nosso jeito. Isso é erguer o quê? Bezerro. Nós estamos tendo a mesma atitude desse povo. A mesma atitude, erguendo bezerros. E a gente começa ali, ó, a se dedicar àquilo ali, que não é do interesse de Deus. A gente começa a se dedicar àquilo que Deus não tem para a nossa vida, porque não conseguimos aguardar, né? Mas aí Deus, ao invés de exterminar aquele povo, porque Moisés pede pelo povo, né? E aí o que Deus faz? Tá bom, então Deus vai ali e cumpre o que ele prometeu a Moisés, que aquele povo, né, chegaria à terra prometida. Só que o que acontece? Deus fica em silêncio por 40 anos. Por 40 anos. O que é ficar em silêncio? Ah, Deus não agiu, Deus não falou. Não. O que Deus faz? Deus espera 40 anos se passarem para aquela geração ser consumida pelo deserto, e quem herda a terra é a próxima geração. Quem entra na terra de Canaã, tirando Caleb e Josué, que foram os que permaneceram fiéis e aguardaram no Senhor, né? Tirando esses dois, o restante foi a outra geração, a geração seguinte que entrou. Então o que Deus fez ali? Ah, vocês não aguardaram, então eu vou ficar quieto, né? Vocês não vão receber a promessa, essa geração não vai receber a promessa. Não recebeu, e a promessa passou para a próxima geração. Simplesmente porque aquela geração não aguentou aguardar, não obedeceu aquilo que Deus ordenou. Deus só pediu uma coisa: aguarde, espere. E eles não conseguiram fazer isso. Povo rebelde e obstinado. É o que o Senhor fala aqui. E aí ficaram andando em círculo, e aí, em Mateus, vamos ver Mateus 16:4, o que fala? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. O que Jesus está falando aqui?
Aquele povo, eles estavam ali diante de Jesus. Jesus já estava fazendo sinais e maravilhas, Jesus já fazia milagres, multiplicação de pães, multiplicação de peixes, Jesus curou enfermos, né? Jesus já estava ali operando milagres, maravilhas, ressuscitando mortos. E esse povo ainda queria um sinal para crer que ele era o Messias. Então, tudo que ele já estava fazendo já não era o suficiente, já não era, né? E aí ele fala, não se dará nenhum sinal a não ser do profeta Jonas. Porque Jonas, o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou 3 dias, né? Jonas, ele ficou 3 dias lá e 3 noites dentro do grande peixe. E foi o que aconteceu com Jesus, né? Jesus ficou, né, 3 dias, 3 noites. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, né? Então foram 3 dias também ali. Então seria esse sinal a equivalência. E aí o que acontece? Esse povo já tinha visto tanta coisa, e ainda estava pedindo sinal. Como pedindo sinal? Tá curando, tá ressuscitando mortos, né? Então, muitas vezes é o que Deus faz. Deus, ele responde, Deus fala com a gente fica ali pedindo sinal, pedindo resposta, e Deus já tá dando. Deus já falou, Deus já mostrou, já deu direção. Uma vez nós fizemos um culto, né? Uma vez a gente ia fazer um culto de ação de graças pela construção aqui dessa casa onde eu moro, né? Que eu construí. E aí, depois que ela ficou pronta, nós marcamos um culto de ação de graças. E Deus tinha mandado a gente fazer o culto de ação de graças. E aí, o que a gente fez? Ainda tinha umas coisas que a gente queria ajeitar, né? Uma parte da decoração, deixar a casa mais... E a gente demorou a fazer o culto, porque queria ajeitar tudo, queria deixar assim, esteticamente, olha só, a gente pensando na estética. Deixar tudo bonito, deixar tudo legal, esteticamente ainda não estava ao nosso agrado, mas já estava no agrado de Deus há muito tempo, né? E aí, o que a gente fez? Nós demoramos muito a fazer o culto, e quando nós fizemos o culto, olha, nós convidamos tantas pessoas, e colocamos, né, alugamos cadeiras e botamos aqui no nosso salão, que a gente tem um salão aqui de adoração, e no dia do culto, poucas pessoas vieram, sabe? Poucas pessoas vieram. E eu falei assim, nossa, mas o que Deus tinha mostrado, né, é que viriam mais pessoas, né? Por que veio pouca gente? A gente não entendeu, porque Deus tinha mostrado algo maravilhoso, né? E aí, quando o culto acabou, eu assim, indagando, o Senhor trouxe ao meu coração. Não fizeste no tempo que eu mandei. Não fizeste no tempo que eu mandei, porque se preocuparam com a estética. Se preocuparam que ainda tinha que pôr um móvel aqui, um negócio ali, outra coisa aqui, e não fizeram no tempo que eu mandei. Então o tempo passou. Aquilo que Deus tinha, nós não recebemos, porque não fizemos no tempo de acordo como Deus tinha determinado. Decidimos fazer do nosso jeito e no nosso tempo. E aí, aquilo que Deus tem para te dar, assim como esse povo que perdeu a entrada na Terra Prometida, que perdeu a entrada, foi a outra geração que entrou, assim fomos nós. Perdemos o que Deus tinha para fazer ali, naquele momento, com aquelas pessoas que Deus colocou no nosso coração para convidar, né? Então, quer dizer, aquelas pessoas tinham que ter assistido aquele culto no momento em que Deus mandou. O que Deus tinha para fazer através das nossas vidas, e na nossa vida e na vida das pessoas que tinham sido convidadas, era naquele período que ele mandou fazer o culto. Era naquele período. E aí nós perdemos essa oportunidade. E nós entendemos o quê? Que nós ficamos ocupados com o quê? Com bezerro de ouro. Que era o quê? A preocupação com a estética, a preocupação em preparar ambiente, a preocupação, né, em deixar tudo bonito, tudo, né, para receber as pessoas. E aí,
Olha, nós ficamos nos ocupando com um bezerro que nós erguemos de ouro, porque no momento em que não fazemos aquilo que dissemos que ia fazer, isto é, tudo que disser fazer, faremos, Deus deu uma ordem e a gente não fez. O que a gente fez? A gente ergueu o bezerro de ouro. Ficamos ali cuidando do bezerro de ouro, daquilo que Deus não nos mandou fazer, né? E aquela oportunidade passou. E se nós formos, né, aqui, na própria Bíblia, né, nós temos o período intertestamentário, né, que é o período do livro de Malaquias até o Novo Testamento, quando vem o profeta João Batista. Então, o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias, e aí nós temos agora o profeta João Batista no Novo Testamento. E o que acontece? Nesse período, entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus fica em silêncio. São 400 anos, né, que Deus fica em silêncio, que não há profetas em Israel, que Deus não fala através dos profetas. No entanto, Deus não deixou de agir, né? Deus, ele pode estar em silêncio, mas ele está agindo. Quando Moisés subiu, aquele povo não ouviu mais o falar de Deus. Deus falou, aguarda, é para aguardar. E aí, 40 dias e 40 noites, aquele povo não ouviu mais o falar de Deus. Mas não significa que Deus não está fazendo. Deus estava lá em cima, entregando o quê? As 2 tábuas do testamento, as 2 tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos. Então, Deus estava em silêncio para o povo, sim, mas ele estava trabalhando. Ele estava lá com Moisés, né? A palavra fala que Deus lavrou as tábuas e depois ele escreveu com os dedos. Então Deus estava trabalhando. Ele estava em silêncio, mas estava trabalhando. Assim é nesse período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São 400 anos que não há o ouvir da voz de Deus. Deus não fala através dos profetas, Deus não fala ao povo de Israel. No entanto, ele está trabalhando, né? As profecias que tem no livro de Daniel, por exemplo, elas se cumpriram, elas foram se cumprindo, né, ali nesse período. A profecia de Daniel, ela fala justamente o quê? Dos reis, né, que viriam 4 reis, que seria o leão, o urso, né, o leão, o urso, o leopardo, né, e um terrível, que ele nem conseguiu identificar. O próprio Daniel não conseguiu identificar um outro animal tão terrível que né, não tem uma identificação de que animal que era. Mas o que acontece? Nesse período aí é justamente o quê? O leão era o Império da Babilônia, né, de Nabucodonosor. E aí depois nós temos o Império Medo-Persa, que é o período do urso, é o urso, né? Então é o Império Medo-Persa. Depois nós temos o leopardo, que aí é o período que? Grego, é o período de Alexandre o Grande, né? Do imperador Alexandre o Grande. E aí depois nós temos o terrível. Quem era? Era Roma, né? Então foi o Império Romano. E se você for ver do sonho que ele interpretou de Nabucodonosor, que é aquela estátua, né, em que a cabeça é de ouro, os ombros e o peito é de prata, e nós temos ali o abdômen de bronze, as pernas são de ferro, né, e os pés é ferro com barro, uma mistura. Ali é uma profecia que se cumpriu nesses 400 anos, nesse período aí, essa profecia ela se cumpriu, né? Então o que acontece? A cabeça da estátua, que é ouro, é o Império Babilônico, que teria um fim, né? E aí ele foi dominado pelo Império Persa, né? Medo-Persa. Então veio o Império Medo-Persa e aí dominou, que é o quê? O ombro e o peitoral de prata. Aí tem o abdômen, né? Que é de bronze, que aí já é o período que? Do Império Grego, Alexandre o Grande, né? Que depois ali, quando ele morre, é dividido entre os seus militares, né? Entre os seus comandantes, seus generais, eles dividem ali o Império de Alexandre o Grande.
E aí depois surge o quê? Surge as pernas da estátua, né? Que é de ferro, que são as pernas que representam que império? O Império Romano. O Império Romano que veio. Né? E aí essa profecia ela se cumpriu. Ela se cumpriu. E aí depois ele diz que vem o quê? Vem o ferro misturado com o barro, que é o quê? São os reinos, né? Vários reinos, várias nações, e que seria misturado. E que esse povo aí se misturaria e não haveria mais um grande império, uma unificação. E realmente não houve, até hoje, não houve mais uma unificação, não houve um grande império, né? As nações estão divididas, misturadas, divididas, e não houve mais um grande império. Então você vê que nesse período de 400 anos, Deus estava em silêncio, mas não estava parado, Deus está trabalhando, né? Então assim, foi um período que Deus trabalhou. E isso acontece na nossa vida também, né? Deus, ele tá parado, ele tá calado, mas ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E ele só precisa o quê? Que você ou aguarde ou faça aquilo que ele te mandou. Né? E quais são as consequências de você não obedecer ou não aguardar? Esse povo não entrou na terra de Canaã. Né? Eu aqui tive uma experiência de um culto que deveria ter acontecido de uma forma e não aconteceu. Quando Deus chama Jonas, o que Deus ordena a Jonas? Ide à cidade de Nínive e prega contra ela. O que Jonas fez? Não foi, se recusou a ir. E aí o que acontece com Jonas? Ele vai parar dentro do ventre do grande peixe. E Jonas fica lá até obedecer a Deus, né? Enquanto ele não obedeceu a Deus, ele ficou lá no ventre do grande peixe. Até obedecer, até decidir obedecer. E aí quando ele decidiu obedecer, ele é lançado na cidade de Nínive. E aí ele cumpre aquilo que Deus mandou ele cumprir. E olha que coisa grandiosa e maravilhosa acontece. Uma cidade inteira se rende, né? O rei daquela cidade se rendeu, se arrependeu dos seus pecados e colocou toda a cidade, né, em arrependimento. Então olha que coisa maravilhosa aconteceu quando Jonas decidiu obedecer e fazer conforme Deus mandou. Né? Algo maravilhoso aconteceu, porque tudo que vem de Deus é grande e é maravilhoso. Porque Deus é um Deus grande, Deus é um Deus maravilhosíssimo. Então tudo que ele faz é grande e maravilhoso. Então ali quando Jonas obedeceu, algo tremendo aconteceu. Tremendo. Né? E aí o que acontece? E como é que isso funciona na nossa vida? Quando você ergue bezerros de ouro, quando você não aguarda, ou faz do seu jeito, ou não faz aquilo que Deus ordenou, e faz outra coisa que não foi aquilo que Deus colocou para você fazer, entendeu? Você ergue bezerro de ouro. E você fica ali gastando tempo e energia com o bezerro de ouro, que não vai te levar a lugar algum. Porque você deixou de focar em Deus, você deixou de adorar e focar sua energia naquilo que Deus tem para sua vida e através da sua vida, e você está focado no bezerro de ouro. E aí sabe o que acontece? Deus entra em silêncio. Porque ele já falou, ele já te deu ordem, ele já te mostrou, mas você, como este povo obstinado, rebelde, não aguarda ou faz do seu jeito. E aí Deus vai entrar num período de silêncio, esperando a hora que você vai cair na real, como Jonas caiu na real dentro do grande peixe, e fazer aquilo que ele mandou. E aí você não entende muitas vezes por que a sua vida profissional não prospera. Por que a sua vida profissional não anda. Aí você não entende às vezes por que você está com problemas no seu casamento. Você não entende às vezes por que você tem problema de relacionamento muitas vezes com o pai, com o irmão, com filhos. Você não entende por que você tem problema de relacionamento, tem dificuldade com amizades, tem problemas de relacionamento no geral.
Sabe, uma série de coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não entende por que a gente está naquela situação e não sai daquela situação. Sabe por quê? Você deve estar dentro do grande peixe. Você deve ter erguido um bezerro e começou a se preocupar com ele, se voltar para ele, fazer aquilo que você quer, como você quer. E aí, o que acontece? Aquilo que Deus mandou fazer, você não fez. Então Deus te lança dentro do grande peixe. E você só vai sair do grande peixe quando você decidir fazer aquilo que Deus colocou para a sua vida. Aquilo que Ele disse que era para você fazer. E você não fez. Então, hoje, quantos de nós não estamos dentro de um grande peixe? A vida não anda, a coisa não, parece que não acontece, parece que as nossas orações não são ouvidas, parece que Deus não envia a resposta. O silêncio de Deus, né? Então Deus está em silêncio, te lançou dentro do grande peixe e está esperando você entender que é para fazer o que Ele quer e não o que você quer. Que é para fazer como Ele quer e não como você quer. Ou que é para você esperar e parar de agir antes dele mandar. Então é momento de parar e pensar e refletir. Tudo aquilo que Deus já falou, tudo aquilo que Deus já me mostrou, tudo aquilo que Deus já testificou e deu direção, eu estou fazendo? Não. Então não adianta ficar orando e pedindo a Deus direção daquilo que Ele já falou, daquilo que Ele já mostrou. Você está entendendo? O que eu vejo é isso. É pessoas andando em círculo e clamando e orando e pedindo direção de algo que Deus já mostrou, já falou. Mas ela decidiu não fazer. E aí ela fica ali, né? Pedindo direção e ignorando aquela direção que Ele já deu. Achando que Deus vai mudar de ideia e vai dar outra direção. Não. Deus vai te lançar dentro do grande peixe. E vai ficar esperando você lá dentro do grande peixe entender e aceitar que é para fazer o que Ele quer. Não foi o que Ele fez com Jonas? E você acha que Ele não faz com a gente por quê? Nós somos melhores que Jonas? Não. Se nós tivermos a mesma atitude de Jonas, seremos lançados no grande peixe. A nossa vida não anda, a gente vai ficar preso ali, ó, preso naquilo ali, ó, nada vai andar. A vida de Jonas andou dentro do peixe? Não. O Jonas tinha para onde ir dentro do peixe? Não. No momento em que ele entrou no peixe, ele ficou 3 dias ali com a vida parada. Com a vida parada. Porque não tinha para onde ele ir nem o que fazer. Até que ele entendeu que ele tinha que obedecer. E aí ele foi lá e fez aquilo que Deus mandou, né? Então, muitas vezes, Deus vai nos colocar dentro do grande peixe para que a nossa vida volte a andar. Ou a gente vai perder, né? Vai perder algo que Deus poderia ter entregue e não vai nos entregar, que nem aquele povo. Aquele povo pereceu no deserto por 40 anos e só outra geração entrou. Eu perdi algo aqui num culto que era para ser maravilhoso, que Deus ia fazer coisas maravilhosas, porque Deus mostrou que ia fazer, né? Só que eu entendi o que aconteceu. Nós não obedecemos. Então nós perdemos aquilo ali. Aquela bênção ali foi perdida. Assim como aquele povo perdeu a entrada na Terra Prometida. Entrou uma outra geração, né? Então isso acontece conosco. Então nós precisamos entender, né? E colocar para o Senhor e orar quando a resposta não está vindo. Se essa resposta não está vindo porque realmente é para aguardar, se Deus já mandou aguardar, né? Então é momento de aguardar. Ou se a resposta não está vindo simplesmente porque Deus está em silêncio. Porque Ele já te deu direção e você recusou a direção que Ele deu. Você não fez o que Ele falou para fazer. E aí Ele vai ficar em silêncio. Porque Ele fala, você não faz. Ele fala, você não faz. Ele fala, você não faz. Ele fala, testifica, mostra e você não faz. Ele vai entrar no silêncio. Ele então vai entrar no período de silêncio, vai te lançar no grande peixe, até que você ouça, pare e pense e volte atrás na sua decisão e decida obedecer.
né? Obedecer, como eu sempre digo aqui, gente, esse versículo ele é o ponto-chave. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em Oséias, né? Oséias 6. Então é isso que Deus quer de nós. Que nós paremos de erguer bezerros de ouro. Que nós ouçamos a sua voz, que quando a gente ora e que ele fale e que ele testifique, nós fiquemos fiéis naquilo que ele falou e testificou, que a gente não invente coisa, que a gente não tente contornar, que a gente não tente fazer do nosso jeito. Ele falou e testificou, fica fiel, né? Nesses anos que eu tô, né, no meio do povo de Deus, em igreja, eu fico vendo como que as pessoas oscilam, sabe? Quantos já chegaram, já conversaram comigo, nossa, Deus falou isso e testificou e mostrou, pá, tá. Aí um pouco você olha, ué, o que aconteceu? Não, Deus deu essa direção. Como assim Deus deu essa direção? A pessoa fala que Deus falou isso, testificou, mostrou e ela começa a fazer aquilo. Só que aí o que acontece? Muitas vezes não é fácil. Não é fácil permanecer naquilo que Deus ordena, naquilo que Deus determina para nós. E aí no meio do caminho vai ficando difícil e aí você quer contornar. E você usa a própria palavra de Deus para contornar. Aí você começa a orar e você começa a ler palavras. Claro, você vai encontrar na Bíblia tudo, palavra para tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Vai encurtar caminho, né? Porque é por isso que o Senhor fala. A palavra, a letra sem o Espírito, ela é morta. Ela é morta. Ela vai te levar para a morte, né? E é isso que acontece muito. Muitos não conseguem resistir àquele direcionamento que Deus deu. E aí, aos pouquinhos, né? Eles vão arrumando um jeitinho de... Deus deu esse entendimento. Como assim Deus deu esse entendimento? Deus mudou de ideia? Deus por um acaso se arrepende? Quer dizer, ele te dá uma direção, testifica, e você começa a fazer aquilo ali. Aí no meio do caminho Deus muda de ideia, te dá outra direção, outro caminho. Aí esse também às vezes fica difícil. Dali um pouco é outra direção e outro caminho. Gente, eu vejo isso assim, eu falo, eu não entendo. Sabe, eu não entendo. Se você lá atrás fez porque Deus falou e testificou, por que você voltou atrás? Não foi Deus que falou? Não foi Deus que falou ou ficou difícil e você prefere acreditar que não foi ele que falou e pegar algo mais fácil para fazer? Né? Então, assim, eu praticamente não volto atrás em nada. Nenhuma das decisões que eu tomo quando eu digo Deus falou. Porque quando eu digo Deus falou, Deus me deu essa direção, eu estou convicta. Eu estou falando convicta, porque eu orei, Deus ministrou, eu pedi testificação, ele testificou, então acabou. Acabou. Agora eu tomo aquela direção e acabou. Porque se eu creio que foi uma testificação de Deus, não há como voltar atrás, porque Deus não se arrepende, não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Sabe? E eu vejo as pessoas oscilando. Deus manda morar num lugar, dali um pouco, não, já estou em outro lugar, não, dali um pouco, não, manda fazer isso, dali um pouco já está fazendo outro. Eu falo, meu Deus, mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Um Deus que não sabe o que quer? Um Deus que não sabe o que quer? E é o que eu tenho visto. Mas não é Deus que não sabe o que quer. São as pessoas que não conseguem se permanecerem firmes naquilo que Deus deu para elas. Não conseguem. E aí elas ficam arrumando álibis na própria Bíblia para escapar, para contornar aquilo ali e fazer outra coisa. E a vida nunca anda. Nunca anda. Porque você está se ocupando com bezerro de ouro. Você está dentro do ventre do grande peixe, né? E aí a vida não anda. Porque você fica fazendo ali o que você quer, sabe? Eu, assim, tudo que Deus fez, né? As coisas que Deus me tirou, né? Então, quando alguém pergunta, até o próprio brinco, né? Eu não uso brinco porque foi algo que Deus ministrou no meu coração,
sabe? Eu não tirei porque a igreja mandou, porque profeta falou, ou porque alguém me convenceu. Não, não. Quem tratou isso comigo foi Deus. Deus. Não estou dizendo que é pecado, tá? Não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que não se deve usar. É algo particular meu com Deus. Era algo que era muito da minha vaidade, muito, né? Outra oportunidade eu dou esse testemunho com relação ao brinco, mas era algo que era muito da minha vaidade com o Senhor. E aí o Senhor foi ali e me deu a direção para tirar. E eu tirei. E eu testifiquei. Eu pedi uma prova ao Senhor. Senhor, se é o Senhor falando, então o Senhor me testifica. E Deus me testificou. Então não tem como hoje eu chegar e falar assim, Deus, né? Não, eu botei de volta porque agora eu entendi que isso é bobagem. Não, não é questão de entender que é bobagem. Então não foi Deus que falou? Não foi Deus? Então eu testifiquei para quem? Então se Deus agora manda eu botar, Deus mudou de ideia, então Deus se arrependeu e Deus se arrepende por um acaso? Deus não se arrepende. Então o que ele falou está falado, o que ele ordenou está ordenado, ele não se arrepende. Né? Então quando Deus testifica algo, acabou. Acabou. Não tem essa de que, eu entendi melhor, agora caiu no meu entendimento. Não tem essa. Porque se você tomou uma decisão sem dizer que foi Deus que mandou, beleza, você agora tem um novo entendimento, você foi crescendo em espírito, foi crescendo na palavra, e você teve o entendimento que aquilo ali não é bíblico, que aquilo ali não é... Beleza. Agora, quando você diz que Deus mandou e você testificou e Deus testificou, não tem como você voltar atrás naquilo. Não tem, porque senão você está dizendo que Deus se arrepende. Deus se arrependeu do que ele mandou você fazer. Ele desistiu, ele se arrependeu. A palavra nos exorta que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então não tem como Deus se arrepender de ter te mandado fazer algo e agora, não, filho, eu me arrependi. Tá? Volta a fazer isso aqui. Não tem como. Não tem como. Então, se é algo que você está fazendo, mas não foi Deus que disse que era para fazer e nem testificou e você mudou de ideia, amém. Ok. Agora, não tem como mudar de ideia em algo que Deus falou e testificou para você. Então, eu não sei que Deus é esse que você está servindo. Que Deus é esse que oscila, sabe? Que muda de opinião e de decisão como quem troca de roupa. Esse Deus eu não conheço. Porque o Deus que eu conheço, a palavra dele é sim, sim, não, não, que é o que ele exige de nós. É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Né? Então eu tenho visto muito isso. As pessoas assim, oscilando, sabe? Chega, Deus mandou fazer isso. Dali um pouco, tá fazendo outra coisa. Ué, mas Deus não... Não, Deus agora falou que é que é para fazer isso. Sabe? Então, não sei que Deus é esse que esse povo serve, né? Esse Deus eu não conheço, não. O meu, quando ele fala, tá dito. Né? Quando ele fala, quando ele ordena e ele testifica aquela ordem, tá ordenado e tá dito e não tem voltar atrás, não. Sabe? Não tem, não. Então, muitas vezes é isso. A mensagem que Deus trouxe ao meu coração é essa, tá? Dá uma olhadinha na sua vida, se ela não tá andando, se as coisas não andam profissionalmente, seus relacionamentos, seu casamento, né? Se você não está dentro do grande peixe, simplesmente porque ergueu o bezerro de ouro, não aguardou, não fez o que Deus queria. E aí, querido, você só vai sair de dentro do grande peixe quando você decidir obedecer aquilo que Deus já determinou para você, que já testificou a você. Né? Então, essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, que Ele possa ministrar mais ao coração de cada um de vocês, a quem essa palavra chegar, a quem essa mensagem alcançar, e que a gente possa ter seriedade e ter força para fazer aquilo que Deus manda, ainda que seja difícil, mas para a gente permanecer até o fim, porque o Senhor fala, né? A quem vencer, dar-te-ei a coroa, né? A coroa da vida. Então, a gente tem que permanecer até o fim. Então, as direções, né? Aquilo que Deus nos ordena e que Ele testifica,
A gente não pode voltar atrás, a gente não pode ficar arrumando desculpa, arrumando outras palavras para voltar atrás naquilo que Deus falou. Porque se Ele te deu uma direção e te testificou, acabou. Né? Não foi o que aconteceu com o profeta novo e o profeta velho? Deus foi lá, deu uma direção, testificou, mostrou. E aí vem um outro profeta e fala outra coisa, contrária àquilo que Deus já tinha falado e testificado. Entendeu? E aí o profeta vai lá e aceita aquilo que o profeta velho falou. E o que acontece com ele? Ele morre. Ele morre porque ele deu ouvidos, ele voltou atrás a uma coisa que Deus já tinha dito e testificado para ele. Não tinha mais por que ele ouvir nada naquele sentido. Para que ele foi dar ouvidos àquele profeta? Se Deus já tinha falado, sabe? Quando Deus fala uma coisa, acabou. Mas a nossa carne, né? A gente quer outra coisa. E aí a gente vai dar ouvido a outras palavras e a gente vai tentar nos convencer de que Deus voltou atrás. Não foi isso que aconteceu? Aquele profeta, o que aconteceu ali com o profeta novo e o profeta velho foi isso. Né? Ele aceitou que Deus voltou atrás daquilo que Deus falou para ele. Como voltou atrás? Se Deus tivesse voltado atrás, não foi o próprio Deus que falou com ele? Então o próprio Deus, da mesma forma, falaria com ele. Da mesma forma. Ele não mandaria outra coisa, outra situação, outro profeta. Né? Porque foi ele que falou e foi ele que testificou. E vamos irradiar saúde de dentro para fora com a mensagem que veio do coração de Deus direto para os nossos corações. Nossa vida é através da nossa vida. Para que a gente não fique preso por dias dentro de um grande peixe e a nossa vida parada, estagnada, sem andar. Porque não conseguimos aguardar no Senhor ou porque não obedecemos aquilo que Ele determinou. Amém? Que o Senhor possa falar melhor a cada coração. Esse aqui foi mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Não esqueça, se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu comentário e dá o seu like. Aproveita e compartilha o vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! A paz do Senhor!